Quero cumprimentar o presidente, os demais membros da mesa, deputados e deputadas, todos que comparecem a esta sessão, cumprimentar quem nos assiste, também os servidores públicos que aqui comparecem nesta casa, depois de serem proibidos de acompanhar as sessões nos últimos dias. Então, quero saudar os nossos servidores, professores, professoras, servidores públicos de todas as demais categorias que aqui estão acompanhando a sessão nesta tarde. Lembrar que nós falávamos ontem que o Ministério da Previdência preparava um parecer este que foi solicitado pelo governador Beto Richa e pela presidente da Paraná Previdência. Então, o protocolo do pedido é de abril, do dia 10 de abril, pedindo para que o Ministério da Previdência analisasse o projeto de lei. O Ministério da Previdência, diante dos documentos que chegaram lá em Brasília, detectou insuficiência e encaminhou um outro ofício para o governador e para o presidente da Paraná Previdência, solicitando que enviasse os outros documentos que estavam faltando, para que pudesse fazer uma análise completa e emitir o parecer. E que não deu tempo, porque o governo não encaminhou os documentos complementares que precisava, conforme determina a legislação, e ainda fez aprovar aqui nesta sessão regime de urgência para dar celeridade ao projeto aprovado. Depois do projeto aprovado como lei, então o parecer foi feito com base na lei aprovada, Lei 18.469, publicada no dia 30 de abril. E aí o parecer, ele resta demonstrado que é irregular a lei, que a aprovação dela contraria a Constituição brasileira. Artigo 40, modificado pela Emenda Constitucional número 20 de 1998, que fez a reforma da Previdência. Contraria legislações federais e que vai arrebentar com o Fundo de Previdência em poucos anos. Em pouco tempo, segundo o parecer do Ministério, o nosso Fundo de Previdência será descapitalizado e vai diminuir o seu tempo de solvência. Antes do dia 30 de abril, com a lei anterior, a Previdência dos Servidores do Paraná tinha uma expectativa de 57 anos de vida. Agora, cai para próximo de 20 anos. Então, isto é um caos que está sendo já projetado para os próximos anos. Com uma receita de 85 milhões por mês e com uma despesa de 215 milhões por mês. Gera um déficit mensal de 130 milhões. Então, esta lei vai consumir a cada mês 130 milhões daquela poupança guardada nos últimos 17 anos pelos servidores públicos. Porque o governo colocou como credor do fundo, como beneficiários do fundo, 33.556 aposentados que nunca fizeram parte desse fundo, que nunca contribuíram para este fundo. O senhor tem um minuto para concluir ou usa o horário do PT? Vou usar o horário também do partido. Pois não. Então, nunca contribuíram. Por quê? Quem tem 73 anos
ou mais, já encontrava-se aposentados quando a Paraná Previdência foi criada. Então contribuíram para onde? Para o Tesouro do Estado. E foi por isso que o Tesouro do Estado ficou com uma tarefa de pagar as aposentadorias de quem contribuía para o Tesouro do Estado. E agora o que o Tesouro fez? Não quer mais pagar aquelas aposentadorias. Então, solicitou autorização dos deputados para colocar no Fundo de Previdência 33.556 aposentados que nunca contribuíram. E o dinheiro que eles contribuíram está onde? Está no Tesouro. E o Tesouro não vai repassar para o Fundo de Previdência. Não vai. E ontem o deputado Romanelli fez uma afirmação aqui perigosa. E o deputado dizendo que o professor Lemos vai se aposentar pelo Fundo Financeiro. Não dá para afirmar isto. Porque a cada pouco tempo o governo mexe. Eu já fui do Fundo de Previdência. Até agora estou sem a minha permissão. E com meu voto contrário, inclusive. Em dezembro de 2012, o governador mexeu no Fundo de Previdência com a Lei 17.435 para me colocar no Fundo Financeiro. Ora, a qualquer momento ele pode me tirar do Fundo Financeiro e colocar no Fundo de Previdência, como fez com os 33.556 servidores, que até dia 30 de abril estava no Fundo Financeiro. Agora, colocou no Fundo de Previdência. Só uma parte, deputado. Vou te dar uma parte. Então, nenhum deputado aqui pode afirmar em qual fundo o servidor vai se aposentar. Eu gostaria de ter ficado no Fundo de Previdência, para o qual eu tenho contribuído ao longo desses anos. Mas o governo, com a ajuda de parte dos deputados aqui da Assembleia, em dezembro de 2012, me tirou do Fundo de Previdência e colocou no Fundo Financeiro. A qualquer momento pode me tirar do Fundo Financeiro e colocar no Fundo de Previdência, então não dá para fazer essa afirmação. Deputado Márcio. Não, senhor me desculpe, mas é que ficou um pouco confuso, me perdoe. A sua origem é do Fundo Financeiro, o senhor está no Fundo Financeiro. E agora o senhor foi para o Previdenciário ou o senhor continua no Financeiro? Não, eu era do Fundo Previdenciário. E ele me transferiu para o Fundo Financeiro. E pode, a qualquer momento, me transferir de volta para o Fundo. Sim, mas nessa nova lei que foi votada agora, o senhor voltou para o Fundo Previdenciário ou continuou no Financeiro? Não, continuei no Financeiro. Ah, no Financeiro. Continuo no Financeiro. No Financeiro não tem um fundo para continuar pagando a aposentadoria de vocês. Não existe Tem, fundo. veja. O Financeiro. Tem um desconto que eu pago todo mês como professor. E tem a parte do empregador do Estado, que recolhe. Sim, mas não tem um fundo, que nem tem o Fundo Previdenciário, que tem 8 bilhões e meio. O Fundo Financeiro não tem esse dinheiro. Ele é deficitário. É deficitário. Deficitário, por Obrigado. quê? Porque o governo no passado, deputado Márcio Nunes, ele não poupava. Ele cobrava do servidor, não contribuía com a parte dele, não tinha fundo. Quando foi criado o Fundo de Previdência em 98, começou a funcionar em 99, o que ele fez? Quem já tinha homem, servidor público, já era aposentado, ou tinha mais de 50 anos, ficou no Fundo Financeiro. Mulher, servidora, aposentada, ou mais de 45 anos, no Fundo Financeiro. Os mais novos, que estavam na ativa, ingressaram no Fundo de Previdência. E aí esse Fundo de Previdência é que foi mexido agora. E é isto que causou desequilíbrio. Porque esta poupança foi formada por um grupo de servidores. Tinha uma despesa mensal até abril de 75 milhões, passou a ter agora uma despesa mensal de 215 milhões. Tinha uma receita de 75 milhões, passou a ter agora uma receita de 85 milhões. Logo,
tem um déficit mensal de 130 milhões. Ora, qual é o problema? O problema é que, quando estourar o fundo lá na frente, todos, aposentados e pensionistas, independente de qual fundo ele pertença, tem que seguir recebendo seus proventos de aposentadoria, seus benefícios. Quem é que tem que bancar? O Tesouro do Estado. Aí é um problema para o Paraná. Não é um problema só para o servidor público. Ele vai ter dificuldade de receber, mas ele vai figurar na folha como se da ativa fosse. Dobra a folha de pagamento do Estado. E aí vai quebrar o limite financeiro e fiscal. E aí o Estado fica inviabilizado de funcionar. Pergunta, respeito uma dúvida. O senhor está no fundo financeiro hoje. Sim. Quem garante a sua aposentadoria hoje? Quem paga e quem garante a sua aposentadoria? A minha contribuição, que faço todo mês, e a contribuição que o Estado tem que fazer como empregador. Sim, mas o responsável, quem quer por pagar isso, quem paga é o Estado? É o Estado, a via Paraná Previdência. Muito obrigado. Exatamente. Agora aí que está o problema, deputado. Se nós inviabilizarmos a Previdência, o Estado vai ter que pagar. Do fundo financeiro ou do fundo previdenciário. Vai ter que pagar. Quem é que... Qual é o problema? O problema é que lá na frente, sem poupança, porque ela foi dilapidada ao longo dos anos, vai ficar tudo a cargo do Tesouro, do Estado. E aí não vai ter mais cofrinho para quebrar, para pegar o dinheiro. E aí vai ter dificuldade o Estado de fazer investimentos, seja na saúde, seja na segurança, seja na construção de uma escola nova, seja de infraestrutura. Vai ter que lançar mão de empréstimo. Sem ter condição de dar garantia, não vai sequer ter crédito, como acontece em alguns estados do Brasil. E aí, você resolve um problema de caixa momentâneo do governo, do momento, mas cria um problema para o futuro. E é exatamente isso que o parecer do Ministério da Previdência indica. E com base nisso, e nos demais argumentos que já levantamos aqui, ingressaremos no Supremo Tribunal Federal para buscar a inconstitucionalidade desta lei, que todos já sabem que é inconstitucional, mas ainda alguns insistem em defender. Lamentavelmente, nós vamos ter que ir ao Supremo Tribunal Federal. Quando muito, até o final dessa semana, deve ser protocolado em Brasília uma ação buscando a inconstitucionalidade, para defender o servidor público, defender os 11 milhões de paranaenses que estão com o futuro comprometido com esta lei aprovada aqui. Então, quero dizer também que acompanhei hoje os servidores públicos, que foram até o governo, acompanhei a reunião com todos os sindicatos de serviço público, porque maio é o mês da database. O governador não mandou para cá a mensagem de lei, como é dever dele, para em maio repor a inflação de 8,17%, que é para repor as perdas do ano, perdas corroídas pela inflação. Os servidores receberam uma resposta que não agradou. O governo, através da secretária Dinorá, respondeu que só no dia 19 o governo vai apresentar para os servidores uma proposta e as condições que o governo terá para a database. Na verdade, não tem que negociar a database. Database é lei federal, é Constituição Federal, é lei estadual. O governo deve, a partir de 1º de maio, a inflação do ano que terminou no dia 30 de abril. Que começa em 1º de maio, 30 de abril, fecha o ano, faz o cálculo, deu 8,17% de IPCA, isso tem que ser repassado. Infelizmente, o governo havia anunciado que hoje apresentaria o servidor. 1 minuto para concluir, deputado. Para concluir, senhor presidente. E não apresentou
a proposta hoje. Protelou para o dia 19, para daqui 8 dias. Então o governo está protelando a greve. Os servidores estavam aguardando hoje uma proposta para chamar assembleias e avaliar, podendo inclusive suspender a greve. Agora, sem proposta, dizendo que vai ser só na próxima terça-feira, daqui 8 dias, os servidores, evidentemente, nem a Assembleia vão chamar das categorias, vão continuar em greve, esperando a resposta na próxima terça-feira. Faço um apelo aqui ao governo, ao governador Beto Richa. Ontem eu fiz um apelo a todos os deputados, os servidores estão pedindo socorro nesse momento, para que o governo, nas próximas horas, mande para esta casa a mensagem de lei da database, para que os servidores possam chamar a Assembleia de suas categorias e retornar. Conclua, deputado, por favor. Que os servidores possam, diante da proposta enviada para a Assembleia, retomar o trabalho. Do contrário, os servidores continuarão em greve.